Namaskaram, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2025, leitura comentada aqui no grupo do Discipulado, trazendo um pouquinho dessa, dessa figura tão importante. Todo mundo me vê bem, me ouve bem? Eu vi que eu travei um pouquinho aqui, mas está todo mundo me vendo e me ouvindo? Ok, muito bem. Paz, luz, bênção para todos nós, que essa divina luz, que essa luz que é a união de todas as luzes, também chamado de Paranjoti, que é quem se assenta no centro da nossa bioconstrução Hiranyagarbha, estabeleça também um ponto de luz, espiralizando essa compaixão em você, em mim e todos nós. Muita luz para nós. Hoje é um dia de uma leitura comentada, a gente vai comentar um pouquinho sobre João, capítulo 14, versículo 6. E para isso, a gente precisa contextualizar um pouquinho para trazer essa dialética. Estou vendo que algumas pessoas estão ligando suas câmeras. Boa noite, todo mundo que eu consigo ver o rostinho. Boa noite também todo mundo que eu não consigo ver os rostinhos. Então eu vou trazer essa contextualização aqui e é importante, né, para a gente ler essa passagem. Eu senti no meu coração de ler aqui João 14, se não todo, mas praticamente todo, porque eu acho que faz muito sentido nós compreendermos do que se trata isso que está sendo falado aqui. E aí, quando a gente chegar no versículo 6, nesse verso 6, eu vou trazer só a ênfase nele para vocês saberem qual é, né, direitinho, e vou continuar a leitura e depois eu vou me ater somente a ele, tá bem? Eu acho importante vocês saberem que esse é um momento muito importante, o qual, quando o mestre ele se encontra com seus devotos, com seus discípulos, e aqueles ensinamentos vos são passados, e muitas vezes isso acontece muito, 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 mas muito mais do que vocês imaginam, de perder esses ensinamentos, se perderem todas essas questões, e é muito importante que a gente esteja atento. Eu estava lendo hoje, inclusive aqui, até por isso que eu tive a bênção e a graça de responder a Baia hoje de forma bem pronta. E estava lendo aqui um pouquinho do que o Lama Michel ele tinha compartilhado comigo em um encontro quando, quando eu fui convidado por ele para a inauguração do Templo do Grande Amor, lá em Campos do Jordão. E aí, o que que acontece? Dentro do que a gente fala sobre não identificação, do que a gente fala sobre a renúncia, né? E ele faz uns resuminhos assim bem interessantes assim, né? Como ele falou comigo uma vez. Se eu fosse resumir o Tantra em uma só palavra, eu falaria continuidade. Isso é Tantra. E aí também renúncia, eu tenho aqui renúncia. Aqueles que não são apegados aos prazeres mundanos. Renúncia. E aí eu trago aqui o que é interessante, o que é importante, a gente está considerando nisso, nessa formação que a gente está passando aqui como seres humanos, porque muitas vezes vocês conseguem perceber essas mudanças, conseguem sentir essas mudanças, conseguem experienciar essas mudanças, mas somente na hora em que o carro bate na traseira do seu carro que você consegue realmente experienciar a mudança e perceber aquilo acontecendo. Então é muito importante, né? Aqueles que se esforçam para tornar significativas condições favoráveis e a fortuna. Qual que é, então, segundo aqui o ensinamento, né? Da visão correta da realidade? São aqueles que se aproximam do caminho que agrada aos vitoriosos.
Então, essa é a visão correta da realidade. São aqueles que se aproximam do caminho que agrada aos vitoriosos. Quem são os vitoriosos? São os que se realizaram. Então, todos os que se aproximam desse caminho começam a obter a visão correta da realidade. Eu estou trazendo isso porque a gente vai trazer uma leitura, então eu preciso preparar o corpo de vocês para receber essa leitura. As pessoas que têm sensibilidade sabem que depois desses momentos aqui conosco, sejam nos satsangs, sejam nos darshans, e seja aqui nas leituras, o corpo tem as transformações, tem as suas próprias eletrodefinições, tem as suas próprias modificações celulares, as suas cirurgias cerebrais que vão sendo executadas aí em outros níveis. Então, estou preparando nesse momento esse corpo de vocês para receber essa leitura correta, tá? Então, aqui também, o modo correto de escutar. Então, ouçam bem. Aqueles que desejam seguir esse caminho devem escutar com a mente atenta, abandonando os defeitos para desenvolver sabedoria. De uma forma bem resumida, bem prática, né? Do que a gente fala, que não importa quem você seja, onde você esteja, o que você fez, deixou de fazer, o que importa é só esse momento. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. As suas escolhas, sejam elas boas ou más dentro da sua concepção, ficaram para trás. Isso quer dizer que eu não serei perdoado, isso quer dizer que. Isso não quer dizer nada. Cada um gera o teu karma. Karma, em português, significa ação. Por isso que a gente coloca ação em tudo que a gente faz constantemente. Karma Yoga, tudo que a gente faz, a gente gera através da ação. Porque isso é karma. Gera karma positivo, gera karma negativo. Isso não existe, tem conteúdo meu falando sobre isso também, mas dentro dessa visão ao qual nós estamos inseridos aqui, precisamos sair melhores do que entramos. Então a gente precisa gerar mais karma positivo para a gente subtrair desse karma negativo. Vocês podem ter um cartão Gold, né? Cartão Gold Platinum da The Golden Walk, você pode adquirindo, executando seu cartãozinho Karma Bônus para acumular, para acumular pontos nessa vida, né? Nessa vida kármica. Então, o desenvolvimento correto dessa visão da realidade está nessa aceitação daquilo que é passado. Não existe outra forma. Tudo que você aceita como verdade se torna uma verdade para você. Certo ou errado isso que eu estou trazendo? Tudo que você aceita como uma verdade vai se tornar verdade. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós executamos, tudo aquilo que nós sentimos, quando nós trazemos aquilo para dentro de nós, experienciamos, vivemos aquilo como verdade, aquilo se torna verdade. Deveria ser assim com os processos virtuosos que criam e traçam estes aspectos do caminho, caminho com C maiúsculo, caminho que nos leva à vitória, vitória com V maiúsculo. Trigueirinho já chamava de vitória, ele falava o dia da sua formatura. Saulo e muitos outros falam o dia da sua realização, o dia da sua liberação. Eu acredito na geração de uma força vitoriosa através
de processos puros e verdadeiros que se iniciam por meio da mente e se expandem e se manifestam a outros níveis. Mas uma motivação de baixo para cima precisa existir. Então estejamos atentos e escutemos, porque se isso caiu para nós agora, é porque é muito importante que nós escutemos com o nosso coração. Então eu vou ler os versículos, vou dar ênfase no sexto, vou continuar todos os outros, só para a gente contextualizar. Vou parar no meio do caminho, em algum momento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus disse-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai estás em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que tenhas de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele moradia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou com o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis, porque eu disse: vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Nossa, a gente poderia ficar uma semana. A gente poderia ficar uma semana aqui falando sobre isso. A gente poderia considerar inúmeros pontos importantíssimos. E que bom que a gente pegou o versículo 6. Depois a gente pega todas as escrituras, imagina isso? Vamos no sexto. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas já me disseram que ouviram inúmeras vezes essa expressão. Muitas pessoas já leram essa expressão em muitos lugares. Eu já gravei uns vídeos curtos também, trazendo sobre essa expressão. E a, a verdade, né, dela, a verdade que ela traz, ela tem uma definição que, ao mesmo tempo, ela é muito simples, ao mesmo tempo, muito profunda. Porque nós temos que considerar aqui que, se a gente fosse considerar só pela expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim, a gente está falando da presença, né? Eu sou o caminho. Quem é o caminho? Eu sou, é o caminho. Eu sou é a verdade, eu sou é a vida, e ninguém vem ao Pai senão através da presença, eu sou. Às vezes isso gera um clique, às vezes é óbvio, mas compreendendo pelo Espírito é um pouquinho mais complexo. Porque se a gente for considerar todos os ensinamentos de Jesus, ou qual ele coloca nesse capítulo, ele está considerando, dentro dessa contextualização, de que ele é o caminho por conta de todos os seus feitos, todos os seus ensinamentos e todas as suas obras. Ele nos ensina, por meio dele, como se chega ao Pai. Pai, no sentido figurado, porque existe um pai e existe um filho. Pai, no sentido figurado, pois todos somos filhos. Pai, no sentido figurado, porque esta energia não é una.
apesar de ser indivisível, é sempre representada de forma trina, em seus aspectos mais variados, de criação, de destruição, de experienciação, em inúmeras, infinitas coincidências, entre aspas, entre as escrituras mais antigas e a recorrência delas nas escrituras novas, como Krishna, como Cristo, se a gente fosse falar assim, inúmeros nascimentos iguais, inúmeras histórias iguais, inúmeras mortes iguais, inúmeras representações iguais. Então, todas as histórias dentro do ciclo kármico se repetem. Elas se repetem porque existe um único caminho. Entende? Apesar de terem nomes diferentes, formas diferentes, funções diferentes, religiões, doutrinas, seitas, não religiões, não doutrinas, não seitas, existe um caminho, uma verdade e uma vida. Porque se a verdade ela fosse mais do que uma, não seria verdade, não é possível. Imagina, se eu tenho uma verdade e você tem outra verdade, isso é verdade? Não, isso é verdade para mim. Essa verdade que é para mim é uma verdade com V minúsculo, ela é um ponto de vista. Ela está atrelado àquilo que eu acredito, àquilo que eu experienciei, àquilo que eu amo, àquilo que eu respeito, àquilo que eu creio, aquilo qual eu me devociono, aquilo que me emociona. Estas são verdades com V maiúsculo que aparecem nas escrituras e que vêm para contestar ou glorificar as verdades com V minúsculo. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês, de forma simplória? Se eu e o Pai somos um, se eu estou no Pai e o Pai está em mim, significa que o meu ensinamento é reto, alcalino e está de acordo com a vontade do V maiúsculo, da criação, do universo, da consciência. Essa possibilidade me traz, através das minhas obras, através dos meus ensinamentos, através das minhas escrituras, essa possibilidade me leva a um estado o qual eu experiencio o Pai em mim e eu no Pai, e o Pai em mim, e eu no Pai, e o Pai em mim, e o Pai em vocês. Dessa forma, eu preparo a minha morada e me torno disponível a preparar a morada de vocês. E posso retornar a você e tornar isso disponível para que você esteja também comigo e, consequentemente, com o Pai, se somos um. O que significa eu e o Pai somos um? Significa a consciência de que não há separação com relação àquilo que somos, mas o meu aspecto divino de filho me permite experienciar e trazer a oportunidade do universo Pai ao universo Filho. Através de quê? Através da graça,
que ele fala sobre o Espírito Santo no meio desse capítulozinho, se vocês se lembram. No meio, ele fala, e olha que eu não leio nada, né? Eu vou lendo aqui com vocês e a gente vai pegando. Ele fala do Espírito Santo no meio do lugarzinho, que ele fala assim, ó. Vou trazer para vocês, cadê? Vou ter que voltar aqui onde eu estava. Pronto, tô voltando. Vamos lá, computador, abre esse trem aí. Isso. Olha só que lindo. Jesus respondeu, disse-lhe que se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, ora, a palavra que eu viste não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo sempre fez esse papel, a energia feminina de Deus, o Espírito Santo sempre fez esse papel de vir e trazer o universo Pai para o universo Filho através desse poder, dessa criação. Não vos deixarei órfãos. Ali, ó. Ou sim. Então, eu sou o caminho, significa o caminho é a forma com que eu trilho e chego a algum lugar. Eu sou a verdade, eu sou o cumprimento do caminho. Mérito meu, cumprimento do caminho. Eu sou a vida. A vida no sentido da consciência natural manifesta. E ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Você pode entender da forma que você quiser entender, mas ninguém. Sabe aquele brinquedo que tem aqueles brinquedos de circo antigo que você dá uma marretada no chão e sobe o trem que faz blém para cima? Ninguém bate a cabeça lá em cima, ninguém chega lá em cima, ninguém vai ao Pai, senão através de um processo de purificação muito profundo do seu caminhar e da sua entrega, da verdade, da realização. Presença. Exceto, óbvio, por algum mérito que nós começamos a falar antes aqui dessa live, por algum mérito kármico que traz em você, através das suas experiências ou da sua experiência, uma oportunidade de pegar a tua espaçonave e chegar lá nesse momento, aonde você quer chegar. Mas se você não tem mérito, se você não tem crachá, você vai ficar no máximo na sala de espera. Ah, mas é porque Deus e eu somos um, olha, meu pai é filho. É, eu sei, todo mundo é. Fica tranquilo. Senta ali, lava suas vestes, purifica teu coração, abaixa tua cabeça, compreende como funciona, para depois subir. É assim que funciona. Não sei se vocês conhecem essa história, mas reza a lenda hebraica que quando entraram nos jardins do Éden e viram Metatron sentado, confundiram ele com Deus, porque somente Deus talvez teria permissão para estar sentado ali naquele lugar, naquele momento. E quando confundiram com Deus, ele pediu alguns açoites.
somente pelo fato de alguém ter confundido ele com algo que ele não está à altura de ser. E por mais que ele seja o porta-voz do divino, por mais que ele seja o mais alto dentro dessa, né, dentro dessa literatura, dentro dessa história, ele não se vê digno nem de ser confundido. Então nós precisamos entender uma coisa aqui. Quando nós trouxermos que eu e o Pai somos um, até mesmo assim o corpo do Cristo teve que ser glorificado para que ele pudesse, dentro da história, dentro da mitologia, dentro da religião, para que ele pudesse, porque ele está falando sobre essas coisas. Eu vou reservar um lugar e depois eu volto. Então, ele precisou acionar o seu corpo de glória. Vocês conseguem compreender o que é isso? O acionamento do corpo de glória é o seu corpo celeste, é o seu corpo primal, é o seu corpo adâmico, é a plataforma pura. Adam Kadmon é a plataforma pura da composição do ser. Então ele precisou acionar o seu corpo de glória. Metatron tomou as chibatadas. Jesus também tomou suas chibatadas. Ele se purificou, acionou a sua Merkabah, acionou o seu corpo de glória, acionou toda essa representação para que ele pudesse ascender. Por isso que ele vai ao Pai. Não é na nossa viagem aqui que a gente para e medita, nossa, estava lá. Não. Você estava num lugar muito alto, muito legal, muito bacana, que te levou numa viagem muito boa. Mas não estava lá. Não é assim, é cara crachá, cara crachá, cara crachá. O tempo todo. Cara crachá. Até onde você vai? Eu sou o caminho significa que teremos que seguir um exemplo vivo, que foi cumprido por um ser humano. Sabe o que isso significa? Que você não tem desculpa. Nenhuma. Não há desculpa. Eu sou o caminho significa que eu cumpri. É como se ele pegasse e dissesse assim: eu sou o cumprimento da lei que me foi ensinada, que é a lei de Moisés. Eu sou o cumprimento das Escrituras. Eu sou um cumprimento de tudo isso aqui. O que isso significa? Opa, a espiral aqui, ó. Eu sou o cumprimento de tudo isso. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. E eu sou o cumprimento de tudo isso. Qual é o cumprimento do que está na Escritura? Também. De cabo a rabo, literatura. Eu aprendi, fiz, vivi, venci, ensinei a você, deixei escrito, agora é a sua vez. Dessa forma, eu deixo a você o conhecimento adquirido por mim de que na casa do meu pai tem outras e muitas outras moradas. Deixarei uma para mim, e se você acredita que eu e o pai somos um,
e que nós estamos na mesma vibe, você já sabe que tem um lugar garantido para você também. E eu vou, mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou te mandar um outro louco que vai descer lá e vai fazer você lembrar de todas essas coisas em algum momento. E que aí, obviamente, outras religiões, doutrinas tomam isso da forma que querem tomar e dizem: não, o consolador é o espiritismo, o consolador é não sei o quê. Blá, 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 demais, outro blá, 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 não desmerecendo, não desmoralizando, mas não é. Assim como outros inúmeros que vieram em nome de, não cumpriram, caíram por questões básicas, não cumpriram a lei, não vieram e fizeram aquilo que Jesus fez, que é vini, vidi, vinci, vim, vivi e venci, porque a história do Cristo é justamente para mostrar que ele venceu o mundo, não é outra coisa, não é outra história. A história está escrita, o exemplo foi dado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso significa, e cheguei a essa conclusão em 2018, acredito, o qual você é o caminho, é o caminhar e é o caminhante. E dessa forma, sendo o caminho, o caminhar e o caminhante, não há nada entre você e a sua própria realização. Então, dessa forma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. É perfeito, porque você é o caminho, é o caminhar e é o caminhante. Você é o caminho porque a forma da realização é através disso que você se autoimpõe constantemente. Você é o caminhar porque o caminhar é determinado pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. E você é o caminhante porque você é o responsável por percorrer esse caminho. Então, é mérito, é kármico. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você é o caminho, o caminhar e o caminhante. Então, essa é a oportunidade que o Cristo nos trouxe nessa passagem, através de João, para mostrar a você que, mesmo ele falando, mesmo ele vivendo, mesmo ele cumprindo, mesmo ele sendo, mesmo ele testificando, mesmo ele testemunhando, mesmo os discípulos estando com eles, ainda havia dúvida e não compreensão daquilo que estava sendo passado, refletido. Ao invés de paciência de Jó, podia chamar de paciência de Cristo, né? Que a paciência do Cristo ela é infinita. Ela é infinita, ela não tem fim. Mas numas horas lá que estão comercializando as coisas dentro do templo, aí dá-lhe chibata, né? Dá-lhe chibata. Então, vejam vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através de mim. O que que é ir ao Pai? Ir ao Pai é a realização. Realização com R maiúsculo, tá? Realização não é iluminação espiritual. Conceitos espirituais precisam
ser claros. Iluminação espiritual é uma coisa, a realização é outra. Existem, vou falar, né, porque agora é moda, tem o espectro da iluminação espiritual. Tem o espectro da iluminação espiritual. Iluminação é esse primeiro espectrozinho de um pontinho de geometria sagrada que se abre em inúmeros outros pontos que se convergem dentro dessa frequência e que levam ou levam-nos à compreensão de outras consciências, com outros nomes, com outras frequências, com outras questões. Dentro dessa colocação aqui hoje, o que fica claro para nós? A importância de saber ouvir da maneira correta. Porque tudo que nós precisamos saber já nos foi ensinado. Então, se já nos foi ensinado, por que nós não colocamos em prática? Uhum, aí vem a questão. Nós continuamente estamos dando mais importância às coisas do mundo do que às coisas espirituais. Mas todo mundo já sabe disso. Mas é isso. Se nós dessemos a mesma visão às coisas espirituais, se dessemos prioridade às coisas espirituais, tudo é a mesma coisa, tá? Mas eu estou dizendo assim no sentido bem divididinho para a gente ter a compreensão correta. Porque a gente pode ter todas as questões espirituais no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, né? Em tudo, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, familiares, amorosos, interpessoais, etc. Nosso trabalho, a forma como eu lido, como eu me porto, como eu experiencio, como eu vivo, a forma como eu me alimento. Então, se nós iniciarmos um movimento de migrarmos a importância do material para a importância do espiritual, dentro dessas questões do espírito, que é a paz que todos nós queremos e buscamos, isso vai ficar maior do que as outras coisas. E aí cabe o que eu trouxe para vocês no início dessa gravação, que você vai assistir depois, lá atrás, para falar se eu estou falando a verdade ou não. Você vai voltar e vai me ver falando sobre ouvir as coisas da maneira correta, perceber as coisas da maneira correta e dar a importância às questões do karma da maneira correta, porque karma é ação e todo resultado, e toda renúncia, e todas as coisas, e pipipi, papapá, papapá, que foram faladas no início, para a gente gerar a sabedoria correta, para a gente abandonar os vícios e as adversidades e o veneno mental que nos leva a estados limitados de consciência. Todos aqueles que vêm em nome do Senhor, dessa forma do Senhor com S maiúsculo, trazem a boa nova. E a boa nova, para ela ser experienciada, experimentada da melhor forma possível, ela deve ser recebida com todo o nosso coração.
que essa vibração inunde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente as nossas ações. Qual é a forma mais simples e mais fácil de realizar isso? Karma, ação. É a maneira mais simples. Outros estados de consciência vão gerar outros tipos de qualidade que poderão ou não estar agregados em outros desenvolvimentos devocionais dentro da espiritualidade. Mas a ação, ela é descrita, se não em todas, em praticamente todas as escrituras, as literaturas sagradas, como a melhor forma de encontrar-se com o divino. Inclusive nessa passagem de João, fala sobre as obras, em outras passagens falam-se sobre as obras, em outras escrituras sagradas, os Upanishads falam sobre as obras. E tudo o que é realmente executado por seres que vêm se autodesenvolver e desenvolverem a todos, Budas, Bodhisattvas, o que quer que seja, todos vêm para o serviço. Todos. Você pode escolher a sua iluminação espiritual para que você se ilumine e dessa forma você ilumine a todos ao seu redor. Você pode escolher a sua iluminação espiritual para você iluminar a todos ao seu redor e depois de tabela se iluminar e sair junto. E você também pode escolher a sua iluminação espiritual para que você se ilumine junto com todos e saia daqui melhor do que você entrou. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Traz a você a compreensão de que só depende de você seguir e guardar estes ensinamentos. Porque a contextualização dele diz que quem guarda as minhas palavras me ama e estará comigo. Aqueles que não guardam as minhas palavras não me amam e esses não estarão comigo em algum momento, não é? Então, basicamente, eu, eu trago para vocês que nesse desenvolvimento dessa presença eu sou, do que a gente pode também começar a se desenvolver e procurar também mais um pouquinho sobre o Santo Cristo pessoal, está a sua semente adâmica. Despertar esta semente em nosso coração é parte do trabalho, de nos liberarmos da dormência que tanto nos aflige. Liberemo-nos da inércia para que quebremos a dormência dessa semente em nós. E senão nós iremos ficar mais alguns momentos aqui experienciando um ciclo de renascimento e morte constante. Então, mesmo que você não seja capaz de cumprir a tua função nessa realização, nas suas orações, peça, caso você vá reencarnar em qualquer lugar que seja, ou se não vai reencarnar, não importa, para onde você for, peça para que você vá a um mundo aonde o Dharma esteja sendo cumprido. Peça para que você vá para um mundo aonde tenha um Buda presente. Peça para que você vá a um mundo
o qual você encontre o seu mestre espiritual, porque ali você vai ser capaz também de desenvolver-se na compreensão de que é o caminho, a verdade e a vida. E assim vai conseguir se liberar para viver uma vida espiritual, em harmonia espiritual, em condições favoráveis espirituais, para que se libere do ciclo do sofrimento e seja capaz, dessa forma também, da guiança, seus irmãos e irmãs, em tempos auspiciosos. Se você pediu isso, você está aqui. Se você irá pedir na sua próxima vida, tenho certeza que estaremos juntos novamente. Vai ser uma bênção estarmos todos juntos celebrando a vida. Muita luz, muita paz e muita bênção para nós. Máscara.